Há histórias que tocam o coração, de uma maneira que palavras sozinhas não conseguem explicar. Histórias sobre conexões improváveis, sobre instintos que transcendem a lógica, sobre laços que nascem nos momentos mais desesperadores. Esta é uma dessas histórias. Uma história real que aconteceu em uma pequena cidade do interior, onde um menino perdido e um cachorro abandonado se encontraram quando mais precisavam um do outro. Esta é a história de Miguel e Trovão, e de como um animal sem dono conhecia melhor o caminho de casa do que qualquer um poderia imaginar. Miguel tinha 8 anos quando tudo aconteceu. 8 anos de olhos curiosos, sorriso fácil e uma imaginação que transformava cada caminhada em uma aventura. Ele morava com sua mãe, Dona Helena, em uma casa simples, na Rua das Acácias, número 247. Uma casa com jardim pequeno, portão azul, desbotado e uma mangueira que pingava toda vez que alguém esquecia de fechar direito. A vida de Miguel era comum, mas feliz. Sua mãe trabalhava como costureira em casa, e o barulho ritmado da máquina de costura era a trilha sonora de sua infância. Ela costurava vestidos de festa, consertava roupas do bairro inteiro e sempre tinha um sorriso cansado no rosto quando Miguel chegava da escola. Toda tarde, Miguel fazia o mesmo caminho. Saía da escola municipal João Cabral às 5 horas. Descia a rua principal, virava à esquerda na padaria do seu Joaquim. Seguia reto por 2 quadras até avistar a praça com o coreto antigo e então virava à direita. Mais 3 quadras e estava em casa. 15 minutos. Um caminho tão familiar que ele poderia fazer de olhos fechados. Ou pelo menos era o que pensava. Dona Helena era uma mãe cuidadosa. Desde que o pai de Miguel partira, 3 anos antes, ela carregava o peso de ser mãe e pai ao mesmo tempo. E com esse peso vinham os medos. O medo de não ser suficiente. O medo de que algo acontecesse com seu único filho. O medo de perdê-lo. Miguel, você promete que vai direto para casa? Nada de parar para brincar na praça. Nada de aceitar carona de estranhos. Você sabe o caminho. Não sabe, meu filho? E Miguel sempre respondia que sim, sempre com aquele sorriso que derretia qualquer preocupação. Mas Helena não sabia que, naquela tarde específica de setembro, o mundo iria testar todas as suas orações. Era uma quinta-feira, o céu estava cinzento desde a manhã, prometendo uma chuva que teimava em não cair. Na escola, Miguel teve um dia agitado. A professora Márcia havia organizado uma feira de ciências e Miguel estava empolgado com seu projeto sobre vulcões. Ele ficou mais tempo que o normal ajudando a limpar a sala. Quando finalmente saiu, já eram 5h30. A luz do dia começava a mudar, ganhando aquele tom alaranjado de fim de tarde que precede o crepúsculo. Miguel colocou a mochila nas costas e começou seu caminho de sempre. Mas algo estava diferente. Havia uma movimentação incomum nas ruas Caros desviando. Uma rua interditada por causa de um buraco que se abriu com as chuvas da semana anterior. E foi aí que tudo mudou. Miguel parou diante da fita amarela que bloqueava a rua principal. Homens de capacete trabalhavam ao redor do buraco. Um deles acenou para que ele seguisse por outro caminho. Passa pela rua de trás, garoto. Tá na mesma. Mas não dava na mesma. Miguel nunca tinha ido pela rua de trás sozinho. Ele hesitou. Pensou em voltar para a escola e pedir para alguém ligar para sua mãe. Mas então se lembrou do orgulho em sua voz quando ela dizia para as vizinhas: "Meu Miguel já vai e volta da escola sozinho. É um menino responsável." Ele não queria decepcioná-la. Então virou à esquerda na rua de trás. No começo, parecia simples. A rua
era paralela à principal. Em algum momento, ele poderia voltar ao caminho conhecido. Mas a rua de trás tinha suas próprias curvas, suas próprias esquinas. Depois de 2 quadras, Miguel percebeu que não reconhecia mais nada. Os prédios pareciam mais altos. As pessoas nas calçadas eram estranhos. Um cachorro latiu atrás de um portão, fazendo-o pular de susto. Miguel sentiu o primeiro aperto no peito, aquele nó na garganta que vem quando percebemos que estamos perdidos. Ele virou em outra esquina, tentando retornar ao ponto de partida. Mas cada rua levava a outra rua desconhecida. O sol estava mais baixo agora. As sombras ficavam mais longas. Miguel parou na esquina de uma rua que não fazia ideia onde ficava. Sentiu os olhos arderem. Não queria chorar. Meninos grandes não choram, dizia seu primo Lucas. Mas o medo estava crescendo dentro dele, como uma onda. Ele procurou por referências. A padaria do seu Joaquim, o coreto da praça, a floricultura da Dona Rosa. Nada, apenas casas e muros que ele nunca tinha visto antes. Mãe, eu quero minha mãe. Foi quando ele sentiu que não estava mais sozinho. No começo, era apenas uma sombra, um vulto se movendo entre os carros estacionados. Miguel limpou as lágrimas e olhou com mais atenção. Era um cachorro, não um cachorro doméstico. Bem cuidado, com coleira e pelo escovado, era um vira-lata. Pelagem marrom e branca, desgrenhada, com manchas de terra. As costelas apareciam um pouco sob a pele, orelhas caídas, uma delas com uma pequena cicatriz. Os olhos eram dourados, intensos e estavam fixos em Miguel. O cachorro não rosnou, não mostrou os dentes. Apenas se aproximou devagar, cauteloso, como se também avaliasse a situação. Este cachorro tinha sua própria história. É claro, toda criatura tem. Ele nascera 3 anos antes, em um terreno baldio, perto do mercado municipal. Era o menor de uma ninhada de 6 filhotes. Sua mãe, também vira-lata, havia feito o melhor que podia com os poucos recursos que a vida nas ruas oferecia. Quando tinha 3 meses, um homem o levou para casa. Por 2 semanas, ele conheceu o que era ter um teto, comida regular, carinho, mas o homem precisou se mudar para outra cidade e não podia levar animais. Uma manhã, simplesmente o colocou na rua e nunca mais voltou. Desde então, ele sobrevivia. Aprendeu a evitar os cachorros agressivos, aprendeu onde encontrar comida, aprendeu a reconhecer as pessoas boas das pessoas que jogavam pedras. E, acima de tudo, aprendeu a conhecer cada rua, cada viela, cada atalho daquela cidade. Ele conhecia o território melhor que qualquer GPS, melhor que qualquer mapa. Era sua casa, sua selva, seu mundo. E naquele momento, seus instintos lhe diziam que aquele menino precisava de ajuda. Miguel olhou para o cachorro olhou para Miguel. E naquele silêncio, algo passou entre eles. Um entendimento que não precisa de palavras. Oi, cachorrinho. Você também está perdido? O cachorro deu 2 passos à frente. Parou, olhou para Miguel. Então deu mais alguns passos. Desta vez, olhando para trás, como se esperasse que o menino o seguisse. Miguel hesitou. Sua mãe sempre dizia para não mexer com cachorros de rua, mas havia algo nos olhos daquele animal, algo que parecia dizer: confie em mim. E Miguel, sem saber bem porquê, confiou. O cachorro começou a andar e Miguel o seguiu. Não era um andar aleatório, havia propósito naqueles passos. O animal virava em esquinas específicas, parava antes de cruzar ruas, olhava para trás para ter certeza de que Miguel ainda estava ali. Eles andaram por uma rua residencial, depois por outra. Miguel não reconhecia nada, mas havia algo no comportamento do cachorro que o tranquilizava. O animal
não estava perdido. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Miguel começou a falar com ele, mais para acalmar a si mesmo do que qualquer outra coisa. Você tem nome? Eu vou te chamar de Trovão. Você é rápido como um trovão. E forte também, aposto, Trovão. O cachorro virou a cabeça ao ouvir o nome, como se aprovasse, e seguiu caminhando com seu novo amigo logo atrás, enquanto Miguel e Trovão atravessavam as ruas desconhecidas. Na Rua das Acácias, número 247, Dona Helena olhava o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. 6 horas. Miguel deveria ter chegado à meia hora. Ela foi até a janela, afastou a cortina, olhou a rua vazia. Nada. Voltou para a máquina de costura. Tentou se concentrar no vestido que estava fazendo. Não conseguiu. O barulho da máquina, que sempre a acalmava, agora parecia amplificar sua ansiedade. 6h15. Às 6h30, Helena não aguentou mais. Pegou as chaves, trancou a porta e saiu correndo na direção da escola. Seu coração batia descompassado. A mente disparava em cenários terríveis que ela tentava afastar. Deve ter ficado conversando com os amigos. Deve ter parado na praça. Deve ter. Mas no fundo, ela sabia. Miguel era obediente. Miguel sempre chegava no horário. Ela passou pela padaria do seu Joaquim. Dona Helena, tá procurando o Miguel? Não passou por aqui hoje, não. O sangue de Helena gelou. Notícias viajam rápido em cidades pequenas. Em questão de minutos, a informação de que Miguel estava desaparecido se espalhou. Dona Rosa fechou a floricultura e saiu para ajudar na busca. Seu Mário, o padeiro, ligou para outros comerciantes. Dona Teresa, a vizinha, começou a fazer ligações. Alguém viu o Miguel, menino de 8 anos, mochila azul. Deveria ter chegado há mais de 1 hora. A professora Márcia foi contatada. Ela confirmou que Miguel saíra da escola às 5h30. Sozinho, tinha dito que estava tudo bem, que conhecia o caminho. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Seu Joaquim a segurou pelo braço. Calma, Helena, a gente vai achar ele. Vou ligar para a polícia. Enquanto seu Joaquim falava com a polícia, Helena estava parada no meio da rua, olhando para todos os lados, como se Miguel pudesse simplesmente aparecer. As lágrimas finalmente vieram. 3 anos sozinha, criando aquele menino, protegendo-o de tudo. E agora? Miguel, meu filho, onde você está? Ela não sabia que naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, seu filho estava mais perto de casa do que imaginava, guiado por um anjo improvável de 4 patas. Miguel e Trovão já andavam juntos há quase 1 hora. O céu estava escurecendo rapidamente agora. As primeiras luzes das casas começavam a se acender. Miguel estava cansado, com fome e ainda um pouco assustado. Mas Trovão não parava. O cachorro tinha um objetivo e nada o desviaria dele. Eles chegaram a uma avenida movimentada. Miguel parou, com medo de atravessar. Trovão parou também. Esperou que o sinal ficasse vermelho para os carros e então atravessou, olhando para trás para garantir que Miguel vinha junto. Você é muito esperto, Trovão! Até espera o sinal, mas houve momentos em que Miguel duvidou. Quando Trovão o levou por um beco estreito entre 2 prédios, escuro e silencioso, Miguel sentiu medo. E se estivesse seguindo o cachorro para longe de casa, em vez de para perto, ele quase desistiu, quase parou e gritou por ajuda. Mas então viu algo. No fim do beco, reconheceu uma placa. A placa da farmácia da esquina, a 3 quadras de sua casa. Ele conhecia aquela farmácia. Trovão, eu sei onde estamos. Estamos perto. Você sabia? Não sabia? Você sabia o caminho o tempo todo. A energia renovada, Miguel passou a andar mais rápido. Trovão também acelerou o passo, como se sentisse que estavam chegando.
Passaram pela farmácia, viraram na esquina. E então Miguel viu a praça com o coreto, onde brincava aos domingos. Estava a apenas 4 quadras de casa. Mas foi quando percebeu algo estranho. Havia muitas pessoas na praça. Muito mais do que o normal para aquela hora. Pessoas com lanternas, pessoas gritando um nome, seu nome. Miguel! Miguel! Eles estavam procurando por ele. Helena estava no centro da praça, cercada por vizinhos. Ela tinha gritado tanto que sua voz estava rouca. 2 policiais conversavam com ela, anotando informações, organizando a busca. Então, alguém gritou: Olha ali, é ele! Helena virou a cabeça tão rápido que sentiu dor no pescoço. E lá, saindo da esquina, iluminado pelo poste de luz, estava Miguel, sua mochila azul nas costas, os olhos arregalados ao ver toda aquela gente. E ao seu lado, um cachorro vira-lata. Helena correu. Não pensou, não hesitou. Apenas correu mais rápido do que tinha corrido em toda a sua vida. Seus pés mal tocavam o chão. Miguel a viu vindo e também correu. Mãe e filho se encontraram no meio da praça, em um abraço tão apertado que pareciam uma pessoa só. Miguel: Meu filho, graças a Deus. Onde você estava, mãe? Eu me perdi, mas o trovão me trouxe. Ele sabia o caminho. Quem? O quê? Miguel se afastou um pouco do abraço e apontou. Helena olhou para o cachorro pela primeira vez. Trovão estava sentado a poucos metros, observando a cena. Sua língua para fora, ofegante, os olhos fixos em Miguel, como se esperasse confirmação de que sua missão estava cumprida. Entre lágrimas, Miguel contou tudo: o desvio, as ruas desconhecidas, o medo e como aquele cachorro apareceu e o guiou quadra por quadra até em casa. A multidão que se formara ao redor ouvia em silêncio. Alguns incrédulos, outros comovidos. Seu Joaquim foi o primeiro a falar. Esse cachorro, eu conheço ele. Ele fica por aqui há anos. Sempre achei que ele conhecia cada canto desta cidade. Dona Rosa se aproximou, com lágrimas nos olhos. Eu já dei comida para ele algumas vezes. É um cachorro bom. Nunca incomoda ninguém. Mas nunca imaginei que ele faria algo assim. Helena olhou para Trovão. Realmente olhou. Viu além da pelagem suja, das costelas aparentes, das orelhas caídas. Viu um ser que, sem nenhum motivo egoísta, sem esperar nada em troca, havia protegido seu filho quando ela não podia. Helena se agachou, ficando na altura de Miguel. Segurou seu rosto com as 2 mãos. Miguel, esse cachorro, ele salvou você. Ele te trouxe de volta para mim. Miguel assentiu, ainda emocionado. Ele é especial, mãe. Ele é meu amigo. Helena respirou fundo. Olhou para Trovão novamente. O cachorro a encarou de volta, aqueles olhos dourados brilhando sob a luz dos postes. E então ela soube o que tinha que fazer. Helena se levantou e caminhou lentamente em direção a Trovão. O cachorro não se moveu, apenas esperou. Ela se ajoelhou na frente dele e sua voz saiu tremendo de emoção. Você salvou meu filho. Houve uma pausa longa, cheia de significado. Você salvou meu filho e agora você tem uma casa. Trovão inclinou a cabeça, como se processasse as palavras. Então, lentamente, se aproximou de Helena e encostou a cabeça em seu joelho. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Miguel correu e abraçou os 2, Helena e Trovão, sua família. A multidão ao redor aplaudiu. Dona Rosa chorava abertamente. Seu Joaquim limpava os óculos, fingindo que era só sujeira nas lentes.
Até os policiais sorriam. Que lindo! Esse cachorro é um herói. Ele merece um lar. E assim, naquela noite de setembro, 3 vidas mudaram para sempre. Um menino aprendeu que família não se escolhe apenas pelo sangue. Uma mãe aprendeu que proteção pode vir das fontes mais inesperadas. E um cachorro de rua finalmente encontrou o que procurara durante toda a sua vida: um lar, um propósito. Amor. 6 meses se passaram desde aquela noite. A casa da Rua das Acácias, número 247, estava diferente. Agora, o portão azul havia ganhado uma nova camada de tinta. O jardim tinha uma casinha de cachorro, pintada do mesmo azul, com um nome Trovão na entrada. E dentro da casa, 3 seres viviam em harmonia. Trovão não era mais aquele cachorro magro e sujo. Sua pelagem brilhava. Suas costelas não apareciam mais, mas seus olhos continuavam os mesmos, dourados, intensos, cheios de lealdade. Toda a tarde, às 5 horas, Trovão se sentava ao portão, esperando. E quando Miguel aparecia no final da rua, voltando da escola, seu rabo abanava com tanta força que todo seu corpo balançava. Miguel nunca mais se perdeu. Não porque decorou melhor o caminho, mas porque agora tinha Trovão. Nos dias de chuva, Helena deixava que Trovão o acompanhasse até a escola. O cachorro esperava no portão durante as aulas e voltava com ele. Os outros alunos adoravam Trovão. As professoras o conheciam pelo nome. Ele se tornara parte daquela comunidade, tanto quanto qualquer morador. E à noite, quando Miguel ia dormir, Trovão se deitava aos pés de sua cama. Um guardião silencioso, um amigo eterno. Helena, às vezes, parava o que estava fazendo e observava Miguel brincando com Trovão no quintal. Via seu filho rindo, correndo, sendo criança, de um jeito que não conseguia ser antes, mais confiante, mais feliz, e pensava em como a vida é estranha, como uma tragédia evitada pode se tornar a maior bênção, como um desvio no caminho pode levar ao destino certo, como um cachorro sem dono pode ter mais lealdade que qualquer ser humano. Obrigada, Trovão. Obrigada por saber o caminho. Obrigada por trazê-lo de volta. Obrigada por nos escolher. E Trovão, como se ouvisse esses pensamentos, olhava para Helena com aqueles olhos dourados e abanava o rabo, porque ele sabia, sempre soube. Alguns caminhos não são encontrados em mapas. Alguns caminhos são encontrados no coração. Esta é uma história sobre muitas coisas. Sobre se perder e ser encontrado. Sobre medo e coragem. Sobre instinto e inteligência. Mas, acima de tudo, é uma história sobre conexões. Porque quando Miguel se perdeu naquela tarde de setembro, ele encontrou muito mais do que o caminho de casa. Ele encontrou um amigo, um irmão, um protetor. E Trovão, o cachorro, que conhecia cada rua, cada esquina, cada atalho daquela cidade, finalmente encontrou o que mais importava: uma família. Há quem diga que animais não pensam como nós, que agem apenas por instinto. Mas quem olhou nos olhos de Trovão naquela noite sabe que há algo mais, algo que a ciência não pode explicar completamente. Uma sabedoria antiga, uma lealdade incondicional, um amor puro e simples. Miguel tem 15 anos hoje. Trovão ainda o acompanha, embora com passos um pouco mais lentos. Helena ainda costura, mas agora sempre com Trovão deitado a seus pés. E toda vez que alguém novo chega à Rua das Acácias, os vizinhos contam a história. A história do cachorro que sabia o caminho, que salvou o menino perdido, que encontrou um lar quando finalmente deixou de procurar. Porque às vezes as melhores histórias são aquelas em que ninguém precisa ser herói, apenas bom, apenas presente,
apenas real. Esta foi a história de Miguel e Trovão. Uma história sobre se perder para se encontrar. Uma história sobre o caminho que nos leva para casa. E sobre como, às vezes, home não é um lugar, é quem está esperando por você quando você chega. Obrigado por ouvir.